Sejam todos bem-vindos ao podcast Projeto Pauling. Esse projeto tem como objetivo a divulgação científica, bem como a desmistificação de tais conceitos. Projeto criado pelas páginas Divulgação, Enfim Quântica e Ciencialismo. Meu nome é Israel Ribeiro, eu sou o ADM da página Enfim Quântica e a minha área de pesquisa é a Química Teórica. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Igor Lara, sou estudante de Química Bacharelado e um dos administradores da página Ciencialismo. Espero que vocês gostem desse novo formato de divulgação. No episódio de hoje, escolhemos um tema também muito interessante, que é sobre o átomo e o que de fato ele é e as teorias que tem para tentar descrevê-lo. Tá, mas primeiro o que significa a palavra átomo, né? Essa palavra ela veio da Grécia Antiga, com Demócrito e Leócipo, e significa não divisível. Mas as ideias dos gregos não eram científicas, até porque não existia essa ciência como a gente conhece hoje em dia. E o primeiro modelo relevante para a ciência foi do Dalton. Ele foi professor na Universidade de New College, na Inglaterra, e foi o primeiro a criar uma teoria atômica moderna, que é baseada na ciência. Isso foi entre 1803 e 1807. A partir da quantificação de algumas reações químicas que ele foi fazendo, ele tirou as conclusões para esse modelo dele. Algumas das conclusões para Dalton foram as seguintes. Uma delas é que os átomos de elementos diferentes, eles possuem propriedades diferentes. Os átomos de mesmo elemento, eles vão possuir, então, propriedades iguais e os pesos deles seriam invariáveis. E que também os átomos de determinado elemento eles não se convertem a outros elementos de outros átomos por meio de reações químicas, então eles se mantêm inalterados. Outras conclusões de Dalton foi que as proporções numéricas das reações químicas se mantinham fixas. Então, se você tinha uma proporção no início de 1 para 1, você ia terminar com essa proporção de 1 para 1. Uma outra conclusão, que essa é importante até para hoje, é que o peso total de um composto é a soma do peso dos átomos que compõem aquele composto. Então, para o Dalton, o átomo seria como se fosse uma bolinha de gude, que seria, então, maciça, impenetrável, indestrutível e indivisível. Só que, como nós bem sabemos, ele possui falhas, nesse modelo, tais como, por exemplo, a existência de isótopos. Isótopos são aqueles elementos que possuem o mesmo número atômico. Ou seja, o número atômico é o número de prótons que temos no núcleo do átomo. E isso diferencia o elemento. Outra falha desse modelo é que os átomos podem ser, sim, alterados nas reações químicas. Por exemplo, perda ou ganho de elétrons, transformando em cátions e ânions. E por falar em cátion, isso lembra os raios catódicos, que foi um experimento feito pelo J.J. Thomson, que foi um físico britânico que propôs um segundo modelo atômico relevante para o meio científico. Esse físico ganhou o prêmio Nobel em 1906 por causa de experimentos com gás em que conduzia corrente elétrica. Essa corrente elétrica foi conhecida como raios catódicos. Esses raios não poderiam ser vistos, mas podiam ser detectados, até porque ele fazia alguns elementos apresentarem fluorescência. Então, poderia ser visto a olho nu. Mas então como que funcionou esse experimento de Thomson? Tá, você tem um campo elétrico ou um magnético, porque esses campos eles estão sempre associados um com o outro. Então, quando você passa o raio catódico, esses raios catódicos eles eram desviados, o que sugere, então, que eles possuíam carga. Thomson também ele concluiu que a natureza dos raios catódicos era a mesma, independente dos materiais. E a razão carga-massa das partículas dos raios catódicos era maior que a razão carga-massa do íon deutério, H+, menor átomo conhecido. Sugerindo, então, que o átomo ele era constituído por partículas ainda menores e de carga negativa. Essas conclusões fizeram com que a visão do modelo atômico de Dalton, como menor partícula, indivisível, indestrutível, da matéria, fosse, então, revista. No átomo de Thomson, então, os átomos poderiam ser divididos em partículas de cargas negativas, que mais tarde foram conhecidos como os elétrons, incrustados em uma massa positiva. Porém, esse modelo falhava, porque ele não explicava a estabilidade eletrostática do átomo, até porque ele fez um estudo experimental, mas os cálculos de magnetismo mostravam que não poderia existir um sistema daquele com aquelas condições estável.
O próximo modelo atômico de destaque foi o do físico e também químico Rutherford. Ernest Rutherford, ele foi um ganhador do Prêmio Nobel em 1908 em Química pela sua investigação da desintegração dos elementos químicos e também por estudar a química da radioatividade de substâncias. Um dos seus trabalhos mais significativos foi quando ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. Nesse experimento de Rutherford, ele percebeu que a maioria das partículas passavam sobre a lâmina de ouro sem sofrer qualquer desvio, mas algumas delas sofriam esse desvio ou eram refletidas. E como conclusões das observações que ele teve no experimento, ele alegou a existência de vazios no átomo e descobriu seu núcleo em 1911, sendo que o raio atômico é 10.000 vezes maior que o próprio raio do núcleo. Essa diferença de tamanho é tão grande que, se você fazer uma analogia como colocar uma formiga no centro de um campo de futebol, ela seria o núcleo e todo o campo seria a eletrosfera. Mas o modelo atômico de Rutherford, ele também não explicava a estabilidade atômica, né? Porque, de acordo com a eletrodinâmica clássica, que é a parte da física que vai estudar como que as partículas com carga em velocidade se comportam, sabemos que as partículas carregadas em movimento, elas emitem radiação. Então, o elétron, que ele descrevia no seu modelo atômico, ele deveria colapsar no núcleo. Entre 1914 e 1920, o Rutherford ele demonstrou a existência dos prótons. E em 1932, Chadwick, outro cientista, ele descobriu os nêutrons no núcleo. Com essas novas descobertas, o átomo ele foi dividido em eletrosfera, onde se concentram os elétrons em órbitas, e o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, que é a partícula neutra. Sendo que a massa do elétron é desprezível em comparação à massa dos prótons e nêutrons. A fim de resolver os problemas, as falhas do modelo atômico de Rutherford, o Bohr propõe o seu modelo atômico. Niels Bohr ele foi um aluno de Rutherford e também um físico dinamarquês, o qual teve trabalhos que contribuíram muito para a compreensão da estrutura atômica e também para a evolução da física quântica como nós conhecemos hoje. Niels Bohr ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922. E para ele, no átomo, os elétrons não emitem radiações ao permanecerem na mesma órbita. Portanto, eles não descrevem movimento em espiral em direção ao núcleo. E tudo começa quando Bohr descobre que um gás emite luz quando uma corrente passa nele. E isso explica o fato de que os elétrons nos átomos, ele absorve energia elétrica e depois libera em forma de luz. Com essa descoberta, ele deduziu então que a energia dos elétrons ela é quantizada, sendo que o átomo tem um conjunto de energia disponível ali para eles, que mais tarde isso foi chamado de níveis de energia. Então, quando um átomo absorve energia de uma descarga elétrica, ele passa para um nível maior, com uma energia maior. E nesse caso, fala-se que então que o elétron está no estado excitado. Para o Bohr, então, os elétrons eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo, admitindo-se então a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas de K a Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. As camadas eletrosferas, elas representam os níveis de energia da eletrosfera, assim como as camadas K a Q constituem do primeiro ao 7º nível de energia, respectivamente. Bohr dizia que os estados estacionários são estados em que os elétrons precisam de uma certa energia, uma energia quantizada para estar naquele orbital. Nesses estados, eles não irradiam a energia. E transições podem ocorrer nesses estados, produzindo luz com energia, que é o salto quântico. Inclusive, ele introduz uma ideia de momento angular quantizado, e isso resolve o problema matemático no modelo de Rutherford. Mas o que seria então o momento angular? Primeiro, a ideia de momento surge da física, e quando você tem uma partícula que está em movimento, e essa partícula possui massa vezes a velocidade naquele movimento, é definido como momento. Quando você tem um movimento circular, você surge a ideia de velocidade centrípeta, que é a velocidade desse movimento específico. E a massa vezes a velocidade centrípeta é o momento angular. Para Bohr, além do momento angular do elétron, o elétron e o núcleo do átomo de hidrogênio, por exemplo, eles giram em torno do seu centro de massa. Só que nesse sistema, a massa do elétron, por ser desprezível, ela é substituída pela massa reduzida.
E uma massa reduzida seria apenas uma expressão matemática que leva em consideração outras partículas do sistema que não apenas o elétron. Só que os cálculos para o modelo atômico de Bohr, eles funcionavam apenas para sistemas hidrogenoides, ou seja, aqueles átomos que apresentavam apenas um elétron, assim como o hidrogênio. Além dessa falha do modelo de Bohr, tinha falha também em tentar calcular a intensidade ou até mesmo a estrutura fina das linhas espectrais. Por exemplo, quantos átomos eram colocados em campos magnéticos. E também não conseguia explicar ligações químicas para formar moléculas. Esse modelo de Bohr ele foi um grande passo para a nova teoria quântica, e o modelo atômico atual é definido pela mecânica quântica, que inclusive vai ser o próximo episódio da série Descrevendo. Hoje em dia, nós sabemos que o átomo é bem mais uma descrição matemática em termos de probabilidade, e os conceitos que diferem muito dos problemas físicos do mundo macroscópico. E esse foi o nosso episódio Descrevendo os Modelos Atômicos. Espero que tenham gostado. E se curtem ciência, divulgação científica e curiosidades a respeito, não deixem de visitar nossas páginas no Instagram, @enfimquântica e @essencialismo. Até a próxima.